Bem, pessoal, vamos fazer BTC no fim de tarde rapidinho. Daqui a pouco sai meu voo para Miami. Gente, agora em Madrid, meia-noite e 41, no Brasil, 8h41 da noite. A BTC aqui no Diário, não tem como negar, a nossa série de topos descendentes acabou explodindo para cima. A próxima parada é 40 mil dólares. Agora eu vou pular para o gráfico semanal para vocês verem o desdobramento aqui desse balezão Bolshoi aqui, ó. Vocês vejam que não tem nenhuma dúvida de que a BTC vai estressar essa LTA que está linkando todos esses topos. Então é para lá que a gente está indo. A gente está indo para o patamar de 40 mil dólares. Aqui provavelmente a gente deve formar um belo pullback, porque 40 mil já foi esse suporte poderoso de toda essa congestão aqui, que acabou sendo a beira do abismo, que levou a BTC para o patamar de 15 mil e pouco. Na projeção no semanal, ambas as linhas da nuvem ficaram agressivamente apontadas para cima. No diário, essa realidade também se impõe, ou seja, a BTC está arrumando forte para estressar a aresta superior dessa grande canaleta virtual de alta que ela está desenhando lá no semanal e que aqui no diário a gente também consegue ver com muita clareza que seria uma onda 3, né? 1, 2 e 3, que vai levar a BTC lá para 40 mil dólares. Na seara fática, Michael Saylor, da MicroStrategy, uma das grandes compradoras institucionais de BTC, diz que uma demanda sem precedentes vai levar a BTC para no mínimo 10 vezes o patamar atual. Na minha leitura, 10 vezes a partir do patamar atual levaria Bitcoin lá para um patamar próximo de 350 mil dólares. Na minha leitura, essa corrida de touros vai levar a BTC para algo entre 220, talvez 250, 260 mil dólares. Eu já fiz uma análise há um ou 2 meses atrás sobre o meu target final para essa corrida de touros, que está lá entre 220, pode até bater 260 mil dólares, talvez um pouco mais ou um pouco menos. Depois eu vou fazer uma outra análise, porque os gráficos também mudam um pouco. É uma análise bastante subjetiva. Pode ser que eventualmente encoste em 30 mil dólares, mas 350 mil dólares ficaria um pouco puxado. É preciso corrigir depois que passar de 200 mil, e aí vai se iniciar o tal do inverno cripto, depois a BTC, com a proximidade do halving que vai rolar em maio de 2028, ela vai explodir para 1 milhão de dólares. Mas fica para uma análise mais adiante. E o quinto maior banco da Suíça lança negociação de BTC e Ether para os institucionais. O St. Gala Cantonal Bank lançou esse pavimento institucional para um aporte dos institucionais para o mundo cripto, para BTC e Ether, muito importante. Gente, a demanda por Bitcoin oriunda do capital institucional, a partir do capital institucional, vai levar a BTC para patamares ali próximos desse que o Michael Saylor falou, muito antes do que muita gente boa imagina. É uma pressão compradora brutal. E começaram as deliberações do tribunal do júri que está julgando o Sam Bankman-Fried, o infame fundador da FTX colapsada. Se os jurados não chegarem a um veredito unânime sobre todas as 7 acusações até o horário de 20h30 em Nova York, eles vão continuar as deliberações na segunda-feira. Enfim, a acusação, né, a promotoria norte-americana foi muito dura no interrogatório do Sam Bankman-Fried, principalmente sobre os aspectos envolvendo um furo de 8 bilhões que acabaram sendo objeto de gastos, e 8 bilhões que eram dos clientes, que foram objeto de gastos, sob os olhos do Sam Bankman-Fried, e ele aparentemente não viu nenhum problema em colocar a mão em 8 bilhões em recursos de terceiros, ou seja, uma clara apropriação indébita. Na seara geopolítica e finanças internacionais, a inteligência norte-americana confirmou que o Grupo Wagner, essa força paramilitar russa, está enviando defesas aéreas para o Hezbollah.
Gente, para quem não entendeu essa notícia, a Rússia está entrando nessa guerra, nesse conflito Israel-Hamas no Oriente Médio. Era só o que faltava. Enfim, depois do assassinato que aconteceu com a queda do avião que ceifou a vida do comando do Grupo Wagner, o Grupo Wagner, que é um grupo de mercenários, um grupo paramilitar, passou a ser controlado pelas Forças Armadas Russas, pelo Putin, basicamente. Viraram uma espécie de legião estrangeira e agora eles entram de cabeça na guerra Israel-Hamas, que está se espraiando agora para o Hezbollah, para o Iêmen, e provavelmente o Irã vai entrar nesse conflito também. E as reitorias de Harvard e Yale foram alertadas pelos principais escritórios de advocacia dos Estados Unidos sobre a necessidade de uma dura postura quanto ao antissemitismo que se espraiou pelas grandes universidades norte-americanas. Se não houver uma postura clara, essa questão será judicializada. Dezenas de importantes escritórios já demitiram muitos advogados que se posicionaram de forma antissemita nas redes sociais. Enfim, a guerra também está fazendo um belo estrago no seio da elite social norte-americana. E a Casa Branca sugeriu uma pausa no conflito Israel-Hamas para a criação de um corredor humanitário, para que aquelas centenas de milhares de pessoas possam sair que virou um bolsão de bombardeio com uma alta concentração de população civil, sob pena de transformar esse conflito numa grande carnificina. Israel não aceita um cessar-fogo, provavelmente vai ser uma grande carnificina. Israel culpa o Hamas por ter construído uma rede de túneis embaixo de uma alta concentração de população civil. Para quem não sabe, a rede de túneis do Hamas fica embaixo das grandes concentrações de população civil no norte da faixa de Gaza. E essa rede de túneis representa um quartel-general do Hamas, por assim dizer. Enfim, gente, o mundo agora está virado numa verdadeira hecatombe nuclear com a chegada do Grupo Wagner no conflito do Oriente Médio. É muito provável que os Estados Unidos agora aumentem ainda mais a sua presença no Mediterrâneo Oriental, derretendo ainda mais o mega deficitário orçamento norte-americano. E com a expansão do mega endividamento norte-americano, a BTC vai muito bem, obrigado. Com o derretimento dos orçamentos ocidentais, na minha leitura, nada segura a BTC até 40 mil dólares. De 40, ela vai corrigir para 36. Muitos cavaleiros do apocalipse vão dizer que é absolutamente inaceitável corrigir de 40 para 36 e aí ela explode para 50 mil dólares. Tá bom, pessoal? Se não der tempo para gravar amanhã até o meio-dia do Brasil, provavelmente eu vou fazer aí o vídeo no fim de tarde, porque daqui a pouco eu vou entrar num voo, vou chegar cansado, vou dormir, tá bom? Fiquem com Deus, até amanhã, grande abraço. E quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço.